Então, vamos dar início ao projeto das instalações com o sistema SLP. A primeira etapa é o diagrama de relações. Então, antes de iniciar essa etapa, a gente já definiu a estratégia de negócios da empresa, já estudou o processo, já estudou o produto, já definiu que tipo de estratégia de produção vai ser estabelecida, que ambiente de produção é mais adequado, já localizou essa empresa, qual a cidade, qual região, qual terreno que vai ser localizada essa empresa, já calculou e já selecionou equipamentos, já calculou o número de funcionários e suas funções, já definiu quais são os sistemas produtivos, o tipo de layout, etc. Então, perceba que já aconteceu muita coisa antes de chegar no projeto das instalações propriamente dito. O sistema SLP, erroneamente, ele é aplicado assim do nada, né? Sem esses cuidados prévios aí de definir todos esses elementos que eu acabei de citar. Bom, o sistema SLP do Richard Muther, ele vai seguir a etapa do PQRST. Depois a gente vai fazer o diagrama de relações, estabelecer necessidade de espaço, diagrama de interligações preferenciais, os desenhos dos layouts preliminares, ou block layouts, avaliação de arranjos alternativos e o layout detalhado. Então, só se chega no layout detalhado depois de passar por todas essas etapas. A etapa do PQRST serão os dados de entrada, né, do projeto das instalações. Cada letra dessa significa uma coisa. Então, P é a relação de produtos, de materiais. O Q, as quantidades, qual o volume de fabricação. R, o roteiro da fabricação, a sequência do processo, o mapa do processo. S, os serviços de suporte que vai ter, se vai ter ferramentaria, se vai ter controle de qualidade, se vai ter laboratório, o que vai ter aí de serviço de suporte, e uma estimativa dos tempos de fabricação e preparação, de setup. E as etapas, ou as áreas que a gente vai incluir no arranjo físico. Então, essas três letras iniciais, combinadas, elas vão formar o fluxo de material, né? Então, a gente vai definir qual que é o fluxo de material, que isso é fundamental para o projeto das instalações. Então, o sistema SLP, a gente vai usar 6 etapas, cada uma delas eu vou apresentar para vocês um modelinho já pronto, né? E como que a gente vai estruturar. Então, diagrama de relações é o primeiro, necessidade de espaço o segundo, o 3, relações entre as atividades, 4, os layouts preliminares, o 5, avaliação dos arranjos e 6, o layout detalhado. Então, a primeira etapa é o diagrama de relações, que é o objeto desse slide. Então, o resultado dessa primeira etapa vai ser um diagrama como esse, que eu vou explicar detalhadamente como se faz. Então, o objetivo desse diagrama é a gente estabelecer qual o grau de proximidade que a gente quer entre as diversas áreas da empresa. Se quer que seja perto, longe, ou por que é perto e por que é longe. Então, a gente pode fazer diversos tipos de análise. A gente pode usar esse diagrama de relações para ver proximidade ou não de edifícios, né? Quando você tem uma planta muito grande. Eu posso trabalhar no nível do setor, estabelecendo quais setores devem ficar próximos, ou no nível do posto de trabalho, quais equipamentos devem ficar próximos uns dos outros. Então, no nível do edifício, a gente vai
estudar o fluxo geral da fábrica, né, de maneira que seus diversos fluxos se relacionem bem entre eles e também com o meio externo, né? Então, você pode ter ruas, matas, rios, área residencial e uma série de outras situações, obtendo como resposta disso a localização desses edifícios. No nível dos setores, a gente vai estudar o fluxo entre os setores. E aí a gente vai ter como resposta a localização dos setores dentro do prédio. Então, num primeiro momento, a gente faz dos edifícios, depois a gente faz no nível dos setores, e para isso a gente vai precisar definir quais são os setores, né? e também assim, a área de produção, a área de almoxarifado, mas também outras áreas de suporte, manutenção, qualidade, engenharia, refeitório, banheiro, área de segurança e etc. Levantar o fluxo de materiais nessas áreas, e a ideia é que a gente possa racionalizar esse fluxo, né, tornando o menor possível, conforme a posição dos setores. Também é possível se trabalhar no nível do posto de trabalho, né? Então, a gente vai estudar o fluxo no setor, no posto, perdão, e localizar os diversos equipamentos dentro do posto de trabalho. E também isso pode ser feito por meio do mapeamento do processo produtivo. Então, vamos ver como é que se preenche o diagrama de relações, que vocês vão ter anexo aí também no trabalho, né? Quem não tiver pode me solicitar a planilha em Excel por e-mail. Então, a primeira etapa de qualquer estudo é preencher o cabeçalho, né? Então, você vai dizer que tipo de planta que é, qual o projeto que é, né? Quem que é o projetista, qual a data que foi realizada e qual a revisão, né? Então, esses dados vão ser preenchidos em todos os formulários que a gente vai utilizar de agora em diante. A segunda etapa é identificar os setores envolvidos, se eu estou fazendo um estudo a nível da fábrica, né? E aí, nesse exemplo, a gente vai ver recebimento de uma pequena fábrica de despolpamento, assim, de processamento de frutos. Então, eu tenho uma área de recebimento, uma área de lavagem de frutos, uma área de despolpamento, uma área de desidratação, uma câmara fria, depósito de produtos secos, almoxarifado, e posso ter uma infinidade de outros elementos. Na terceira fase do diagrama de relações, a gente, após colocar todas as áreas aqui discriminadas, ó, perdão, deixa eu consertar isso aqui. Após discriminar todas as áreas, eu vou registrar qual o grau de proximidade que elas devem ter. Então, se eu pego aqui o recebimento e a lavagem de frutos, eu vou sempre analisar assim, ó. Chego aqui nessa linha por essa direção e aqui por aqui. Então, no cruzamento delas, eu tenho aqui a letra A. O recebimento e a lavagem de frutos. Aqui está a letra A dizendo que é absolutamente necessário que o recebimento e a lavagem de frutos estejam próximos. Por que será? Aqui está relacionado ao fluxo do processo, né? Eu recebo os frutos e, na sequência, eu já lavo. Então, é absolutamente necessário que estejam próximos. Agora, vamos ver uma outra situação. O recebimento de frutos e a área de despolpamento. Ou seja, o cruzamento dessas duas linhas vai chegar nesse campo aqui. Então, perceba que
o recebimento e a área de despolpamento está um X. O X significa que é indesejável que essa área esteja próxima da outra, ou seja, o recebimento não pode estar perto da área de despolpamento. Por quê? O recebimento, eu recebo fruto sujo que veio num caminhão, né, que precisa ser lavado ainda. E a área de despolpamento é uma área que eu já estou tirando a polpa da fruta, então não pode ter nenhuma contaminação. Então é indesejável que estejam próximos. E assim eu vou fazer para todos os elementos. Então eu tenho aqui a área de desidratação, por exemplo, e a área de lavagem de frutos. Ó, apareceu um X aqui de novo, né? Esse X indica que é indesejável que estejam próximos a lavagem de frutos da área de desidratação. Então, imagina que a área de lavagem tem muita umidade, a área de desidratação eu estou querendo tirar a umidade. Então, além de ser também haver um risco de contaminação. Então, é melhor que não estejam próximos. E assim eu farei para todos os elementos, todas as áreas aqui que eu estabeleci, ou todos os setores, ou todos os equipamentos, conforme o nível que eu estiver analisando essas relações. E também para cada parzinho desse, eu vou estabelecer por um número qual o motivo de estarem próximos ou separados. Então, vocês vão ver na planilha, não precisa decorar essas letras, porque já está escrito na planilha que o A é absolutamente necessário, o E é muito importante, o U é indiferente, o X é indesejável, então tem todas as siglas lá. E esses números, o projetista vai dizer o motivo de estar próximo ou não. Então, aqui, entre o recebimento, vamos pegar esse caso onde tem o número 1. Entre o recebimento e a lavagem de frutos, foi colocado 1. Entre a lavagem de frutas e o despolpamento, também foi colocado 1. E entre o despolpamento e a desidratação, também foi colocado o número 1. Então, o motivo de estarem próximos é o mesmo. E aqui tem a ver com o fluxo do processo, né? Então, se a gente olhar essas etapas, eu recebo o fruto, eu lavo o fruto, eu tiro a polpa e eu desidrato. Então, é coerente que estejam próximos, par a par, para que o fluxo não seja comprometido. No final, eu vou ter um diagrama completo, né, com todas as análises do meu diagrama de relações. Então, na planilha que vocês vão receber, tem aqui as letras, com os graus de proximidade, A, E, I, O, U e X, e aqui os motivos, as razões de estarem próximas ou separados. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho movimentação de materiais, divide as mesmas pessoas, compartilha o mesmo galpão, risco de sujeira e contaminação, e por aí vai, né? Diversos motivos que foram elencados pelo projetista. Então, observações importantes aí em relação ao diagrama de relações. Primeira delas é cuidar com a identificação e listagem das atividades. Tem que ser a mesma linguagem, né? E essa divisão vai acompanhar até o final do processo. Então, identificar claramente quais são as atividades que você está analisando. Não ultrapassar o número de 20 atividades, senão fica muito complexa a análise. Tomar cuidado para não fazer muita classificação A e E, porque o A e o E são aquelas atividades que têm que estar verdadeiramente muito próximas. Então, se você coloca muita classificação dessa, você não vai conseguir desenhar um layout
que atenda a todas essas necessidades. A classificação U não possui nenhuma razão, pois a ausência de razão torna-se importante, quer dizer, é indiferente estar próximo ou não. No final, é interessante que o U represente 40% a 50% das classificações. Isso não é uma regra que é para seguir assim rigorosamente, mas é o mais comum. E também é importante você ter mais de uma pessoa envolvida no preenchimento, que você não faça isso sozinho, porque a colaboração ela traz outros olhares para a análise do processo. E no caso da aplicação numa situação real, ou de mudança de layout numa organização, é muito legal dar oportunidade ao supervisor daquela área, as pessoas envolvidas diretamente, para isso diminuir o grau de resistência com a mudança. Então, obrigado mais uma vez pela atenção e nos encontraremos nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima.